louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Deus é bom! O tempo todo a Bíblia vai dizer o quanto Deus é bom. A Bíblia vai dizer de Gênesis a Apocalipse, do começo ao final, a Bíblia vai nos mostrar a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Olha, não duvide, não duvide. É necessário que eu e você venhamos a acreditar no poder, na majestade e na bondade do nosso Deus. Como Deus é bom em nos amar. O Senhor zela pela sua obra. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. A Bíblia vai dizer que Ele é o Alfa, o princípio. A Bíblia vai falar que Ele é o Ômega, o final. Olha, tudo se resume no começo e no final. No começo e no final. Eu entendo que no começo criou Deus céus e terra. Eu entendo que no começo de tudo, o poder de Deus se manifestou. Eu entendo isso. Confesso para os irmãos que fico me perguntando muitas vezes. Muitas são as vezes que eu me pego perguntando: o que é que Deus não pode fazer? O que é que Deus não pode fazer na minha e na tua vida? Meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração. Que esta noite você possa aprender, receber um pouquinho mais. Eu quero dizer para você que necessário nos interessar pelas coisas do Senhor. Necessário nos importar com o que Deus tem falado. Necessário receber de Deus tudo que Ele tem para nós. Sabe por quê? Por diversas vezes eu e você nos pegamos nos queixando desta vida. Por diversas vezes eu e você nos pegamos, sim, murmurando, reclamando de algumas situações. Mas não há nada que o nosso Deus não possa fazer. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Você consegue pensar em alguém que tenha poder para impedir a ação do nosso Deus? Você consegue pensar em algo que pode impedir a ação de Deus na minha e na tua vida? Meu irmão, minha irmã, o livre-arbítrio, a liberdade que o próprio Deus nos deu, a liberdade de escolha. Sim, são essas as coisas que podem impedir Deus de agir na minha e na tua vida. Não é que Ele não tenha poder, e nem é que eu e você tenhamos maior poder do que Ele. Muito pelo contrário, é porque justamente foi Ele quem estabeleceu isso. Sim, o livre-arbítrio. Verdadeiramente foi Deus quem colocou a liberdade a mim e a você. Foi Deus. Agora nós vamos entender que quando o homem desobedece, quando o homem não é obediente ao que lhe foi ensinado, quando o homem recusa o que lhe foi dado da parte de Deus, então começa aí os problemas da vida, os problemas do homem. O meu e os teus problemas começam-se partindo do seguinte princípio: desobedecer aquilo que já nos foi dito, desobedecer o que já está estabelecido. Uma vez ou outra, o homem tem em sua mente, nas suas imaginações,
nos desejos do coração, sim, fazer o que lhe vem à telha, o que lhe vem à mente, fazer aquilo que ele quer, sem consultar as Escrituras, sem consultar aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, sem consultar a Deus. Então o homem se encontra em situações difíceis, complicadas. Por quê? Por desobediência. Você vai ver que no Éden o homem então viu que tudo que Deus fez era bom. Quando o homem foi formado, quando Adão foi formado, já estava estabelecido vários princípios, já estava estabelecido, e foi-lhe dito: desta árvore não comerás, deste fruto não comerás, poderás fazer isso, aquilo. Ei, o nosso Deus tem falado ao meu e ao teu coração. O nosso Deus tem nos mostrado muitas coisas e nós precisamos prestar atenção e precisamos não ignorar, porque o ignorar a palavra do Senhor causa muitos danos à vida do homem. Faz com que ele se perca nos seus próprios desejos. E quando nós nos vemos em situações embaraçosas, em situações difíceis, porque a Bíblia vai dizer do que o homem reclama, do que se queixa o homem vivente, senão dos seus pecados, senão das consequências do seu pecado, das consequências das desobediências à palavra de Deus, a palavra que já está estabelecida. Meu querido, a Bíblia não precisa de ser acrescentado nada. A Bíblia está completa. A palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor tem poder. E eu e você precisamos apenas obedecer. Obedecer. Obediência é o princípio de toda a sabedoria. Sim, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E é certo que quem teme respeita, quem teme obedece. Então, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que esta noite nós vamos falar de algumas coisas. Estou aqui apenas para compartilhar da palavra do Senhor que chegou ao meu coração. Estou aqui para compartilhar do bem que tem me feito a palavra do Senhor. Porque é certo que quando eu olho para a minha vida e eu olho para a vida de muitos dos meus irmãos, eu olho e vejo que nós temos problemas quando não obedecemos. Que nós temos problemas quando não consultamos as Escrituras. A Bíblia também nos afirma que o povo de Deus, no passado, no presente e no futuro, sim, perecerá por não consultar as Escrituras, por não obedecer às Escrituras. Então, vamos consertar isso. Muitos foram os que morreram no passado. Muitos são os que estão morrendo em tempos atuais. Muitos serão os que ainda vão morrer por lhe faltar conhecimento, por lhe faltar obediência. Então, em nome de Jesus, vamos fazer agora uma breve oração, falando com Deus e dando a Deus aquilo que lhe é devido, a liberdade de falar comigo, de falar com você, de colocar coisas em nossa vida que nos auxilie a não nos perder no caminho, que nos ajude a caminhar juntamente com o nosso Deus. A ajuda do seu Espírito que hoje habita em mim e em você. Sim, o Espírito Santo de Deus, que fez morada nos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, que discerne todas as coisas e
por nada é discernido. Eu e você não vamos compreender na íntegra tudo o que o Espírito de Deus é. Tudo o que o Espírito de Deus pode. Mas em nome de Jesus, vamos contar com Ele, porque afinal de contas, a palavra nos declara que o Espírito de Deus intercede por mim, por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Sabe o que é um Deus clamando para Deus, para que eu e você tenhamos mais oportunidades, para que eu e você tenhamos tempo para nos arrepender, para que Deus tenha misericórdia de mim, misericórdia de ti. Olha, o Espírito Santo de Deus intercede com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Oremos então agora ao nosso Pai. Querido Deus e Pai, querido Deus e amigo, querido Deus, nós clamamos agora, enquanto irmãos, enquanto igreja, enquanto corpo, nós clamamos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, em nome do seu Filho Jesus, em nome do seu Filho Jesus, nós pedimos, Pai. Pai, estenda os vossos ouvidos e ouça o nosso clamor. Estamos clamando, Pai, sim, para que nos seja desagravados os ouvidos, para que nos caia as escamas dos olhos, para que nós possamos ver e ouvir. Pai, nós pedimos ao Senhor que esta noite, Pai, não importa o quão simples seja a tua palavra, não importa o quão longa ou distante, não importa a altura ou profundidade da tua palavra. O que importa, Pai, é que o teu Espírito venha de encontro, Pai querido, com o nosso Espírito. E possamos, Pai, testificar da glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, os que me ouvem. Abençoa, Pai, a nossa casa. Abençoa, ó Deus, a minha família. Abençoa, Pai, a tua igreja. Recebe, Pai, o clamor da noiva. Recebe, Pai, querido Deus Santo, sim, os elogios que a noiva faz. Nós, quanto noiva, quanto igreja, Pai, dizemos ao Senhor, Santo, 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 Santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és maravilhoso. Tu és bendito. Tu és benigno. Tu és bendito. Ó Deus querido, Pai eterno, nós clamamos a Ti nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esses que me ouvem agora, Pai, tenham a presença do Senhor em suas casas. Tenham a presença do Senhor em suas vidas. Porque nós sabemos, ó Deus, que sem o Senhor, Pai, a vida do homem perde o sentido. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós queremos, ó Deus, querido Pai Santo, ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz. E que a Tua voz seja o som de muitas águas, Pai querido. Que venha, Pai, invadir o nosso ser e fazer tudo que lhe foi, Senhor, que lhe foi ordenado. Pai, que a Tua palavra, Senhor, purifica-nos. Que a Tua palavra venha nos edificar. Que a Tua palavra venha nos libertar. Que a Tua palavra venha nos curar. E que a Tua palavra, Pai, venha verdadeiramente, Senhor, sim, nos salvar. Limpa-nos, Pai, pela Tua palavra. Limpa-nos, Pai, pela Tua verdade. A Tua palavra diz que conhecemos a verdade e que a verdade nos liberta. Por isso, esta noite, Pai, lembra-nos, ó Pai, daquilo que já nos foi dito e traz coisas novas para que possamos ouvir, aprender, praticar e viver na Tua palavra. Pai querido, socorre agora as Tuas igrejas. Socorre agora, Pai, os ministros da Tua palavra. Quer seja homens, mulheres e até crianças que o Senhor tem usado. Pai, socorre. Espírito Santo do Senhor,
usa o teu povo. Espírito Santo do Senhor, usa o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui uma breve palavra. Uma palavra bem conhecida da igreja. Sim, há muitas coisas nessas palavras. Mas eu quero dizer então. Jeremias, capítulo 18, vai falar sobre o vaso. Vai falar sobre o vaso na mão do oleiro. Aleluia. E diz assim, Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer, aleluia, dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido irmão, eu quero me ater aqui somente nesses versículos. Primeiramente, nós entendemos que aqui já estava cativo as 10 tribos. Nós estávamos então agora entendendo que as 10 tribos já estavam cativos. Já estava cativo. Mas havia agora Judá também. Havia também um povo que precisava ouvir e obedecer. Obedecer o que se ouviu. Mas nós vamos entender que o profeta foi levantado. Nós vamos entender que o Senhor tem falado comigo e com você. O Senhor tem feito esta pergunta: acaso não posso eu mudar a tua vida? Acaso não posso eu fazer de vós como eu quero, um vaso novo? Acaso não posso eu refazer aquilo que se quebrou em minhas mãos? Olha, existem homens e mulheres que mesmo na casa do Senhor, mesmo na igreja, mesmo sendo conhecedor do Evangelho, estão como este vaso quebrado, mas estão nas mãos do oleiro, estão ao alcance da vontade de Deus, do poder de Deus. Aqui estava se tratando de Israel. Israel já estava cativo. Israel foi avisado por diversas vezes. Deus levanta o profeta para falar sobre o pecado do povo. Deus então agora se vê obrigado a permitir que o seu povo seja escravizado para tratar-nos. Olha, há muitos de nós que estamos sim escravos do vício, escravos da maldade, escravos dos nossos pensamentos, escravos dos nossos sentimentos. Precisamos de libertação, mas antes que ela chegue, precisamos de obediência.
Precisamos ouvir o que diz a palavra, o que tem falado as Escrituras, o que os profetas têm pregado, pastores têm pregado, missionários têm pregado, pessoas têm falado. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tema ao Senhor, se entregue ao Senhor, dedique-se à palavra do Senhor, dedique-se à leitura, à meditação do Senhor. E nós, por diversas vezes, o povo difícil é o povo de Deus. O povo difícil é o povo que Deus escolhe. O povo difícil. Mas o nosso Deus faz a pergunta para mim e para você: acaso não posso eu fazer de vós como fez o oleiro? Mas a questão é, meu irmão, minha irmã, como refazer um vaso quebrado? Ele ainda está na roda, ele ainda está nas mãos do oleiro. E o oleiro vai amassar o barro, o oleiro vai dar forma ao barro, o oleiro vai comprimir o barro, vai lançar também água no barro, virá no meio dessa luta, no meio dessa prova, você terá também o refrigério. Mas mesmo assim, eu quero lhe dizer que haverá um tempo. Esse povo passou 70 anos no cativeiro, 70 anos para pensar, 70 anos para se arrepender. Eu não sei quanto tempo você e eu levaremos para nos arrepender, para nos voltar a obedecer, para nos voltar à obediência, para fazer tudo que o Senhor pede, tudo que o oleiro quer, para nos tornarmos vasos de honra, porque a Bíblia vai dizer que há vasos de honra, mas há vasos para desonra, há vasos de barro, há vasos de prata, há vasos de todo tipo de coisa, mas o vaso que ele trabalha é o de barro. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, um tesouro em vasos de barro. A estrutura é frágil, mas o que há dentro é poderoso. O Espírito Santo do Senhor é o meu, é o teu, é o nosso tesouro. A vontade e a presença de Deus é o poder absoluto. Queira, chame a presença do Senhor. Meu irmão, eu quero dizer para você que eu vejo o sofrimento do povo de Deus. O povo de Deus caminhou pelo deserto, caminhou mais tempo do que o devido ao povo de Deus. E eu e você somos como este povo. Eu e você somos como este povo. Por diversas vezes estamos sofrendo, sendo que o que precisamos é obedecer, é ler a palavra, praticar o amor de Deus, praticar a bondade do Senhor, praticar a obediência à sua palavra. Nós vemos aqui, nesta palavra, que o povo, quando estava lá na Babilônia, o povo, quando estava escravizado, já não cantava mais. A alegria partiu. Meu irmão, eu não sei há quanto tempo você já não sente mais o prazer em viver. Eu não sei há quanto tempo você já não sente mais o prazer de estar em família. Eu não sei há quanto tempo você, meu irmão, minha irmã, já não sabe mais o prazer de uma boa morada, o prazer de estar tranquilo, em paz, o prazer de chegar na casa do Senhor e louvar em alta voz, de gritar o nome do Altíssimo Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero lhe contar um algo. Eu, por esses dias, andei abatido. Eu, por esses dias, fiquei me perguntando,
Senhor, o que eu faço agora? Senhor, o que eu faço agora para resolver esses problemas? Querido, o Espírito Santo de Deus ressaltou em meu coração o que ele havia me dito quando eu me converti há muitos anos atrás. Quando eu conheci a Deus. Marcos, o que você deve fazer, e isso é para você, meu irmão e minha irmã, o que você deve fazer é crer, continuar acreditando, exercendo a sua fé, mesmo quando as coisas são adversas, mesmo quando as coisas parecem que estão dando tudo errado, mesmo quando aparentemente parece que nada vai mudar, continue exercendo a sua fé. Então, meu irmão, eu comecei então a pensar, é verdade, desde quando eu me conheço por gente, uma hora ou outra eu me encontro em situações difíceis na vida, mas nenhuma delas pôde impedir a ação do Espírito Santo de Deus. Deus agiu em meu favor. Deus tem agido em teu favor. Deus tem agido em nosso favor. Sabe por quê? Eu hoje estava pensando, quantas pessoas na tua casa estão sofrendo? Quantas pessoas na casa do meu vizinho estão sofrendo? Eu estava meditando nessas questões. E eu estava pensando, hoje, muitos foram os que desceram à sepultura. Hoje, mas nós estamos aqui. Muitos são aqueles que hoje foram encarcerados, presos por algum motivo. Muitas são as famílias que estão chorando pelos seus entes queridos. Então, eu me pergunto, se você está passando por isso, por alguma perca, se você está encarcerado, se você está chorando, o que Deus não pode fazer? Porque nada melhor do que esperar com paciência no Senhor. Porque o nosso Deus é poderoso. Porque o nosso Deus abre porta onde não tem. O nosso Deus faz chover quando tem que chover. Mas também ele fecha o céu quando tem que fechar. Tudo está no poder e na permissividade de Deus. Só vai acontecer o que Deus permitir. O meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, continue confiando no Senhor. O povo de Deus passou por muitas coisas, mas o povo de Deus já foi escravo. O povo de Deus já foi humilhado. O povo de Deus foi dividido, separado, e Deus uniu novamente. E Deus restituiu novamente. E Deus trouxe de volta o seu povo. Não há o que Deus não possa fazer. Você e eu precisamos continuar crendo, tendo fé. Aqui, você lê mais à frente. O Senhor já advertiu o seu povo. Eu vou permitir que vão, mas eu vou trazer de volta. Eu vou ajuntar novamente o meu povo. Continue a leitura e você verá. Olha, comigo não foi diferente, não é diferente. Com você não é diferente também. Olha, por diversas vezes eu perdi pessoas. Por diversas vezes eu perdi moradia, casa. E me vi em situações difíceis. Eu me vi enfermo, eu me vi viciado, eu me vi morando na rua, eu me vi em uma situação que aparentemente parecia ser o meu fim. Quem me conhece sabe. Olha, fui um grande atleta, um mestre de capoeira, bom nas artes marciais. Fui também filho, fui também irmão, fui família. Perdi
perdi saúde, perdi amigos, perdi família, perdi moradia. Quando eu me dei conta, eu estava na rua. E olha, ali parecia ser o meu fim. Mas não era. A Bíblia então aqui disse: acaso não posso fazer eu com este vaso que quebrou? Como fez o oleiro, que o vaso que quebrou nas mãos, o oleiro tornou a fazer conforme a sua vontade. Ei, fique no centro da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim, a vontade de Deus para mim e para você é boa, é perfeita e é agradável. Em nome de Jesus, eu hoje estou como Paulo. Não que eu tenha alcançado tudo que eu almejo, não que eu tenha me tornado o melhor cristão, o melhor dos homens, o mais conhecedor, não. Mas eu estou fazendo o que a Bíblia diz. Disse Paulo: olha, deixando as coisas que para trás fica, eu avanço na direção do alvo, que é Cristo. O alvo está na minha direção, ou melhor, o alvo está na minha frente, e é para ele que eu aponto, é para ele que a minha fé está direcionada, para o autor e consumador da minha fé, daquilo que eu acredito. Eu, por diversas vezes, me vi quebrado. Eu, por diversas vezes, me vi em uma situação, meu irmão, minha irmã, que eu falei: agora não tem mais jeito. Mas a palavra do Senhor vai me dizer que agindo Deus, agindo Ele, Deus Todo-Poderoso, quem impedirá? Quem impedirá, meu irmão? Quem te impedirá, minha irmã? Olha, eu não sei dizer ao certo quantas vezes eu estive em uma situação de fome. Mas do nada Deus enviava anjos. Do nada Deus abria portas aonde não tinha. Eu vou continuar crendo e vou continuar acreditando até o final. Sabe por quê? De contrapartida, enquanto pessoas se unem para falar mal de mim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que mesmo quando o povo me amaldiçoa, eu tenho um Deus que me abençoa. Eu tenho um Deus que me abençoa. E a Bíblia vai dizer então que agindo Deus, quem impedirá o agir de Deus? O agir de Deus na minha vida, meu irmão, minha irmã, e na tua vida. Ninguém pode impedir. O meu conselho para você: clame ao Senhor, ore a Deus, suplique pela sua misericórdia. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não está com as mãos encolhidas, com os ouvidos agravados. Ele está nos ouvindo e Ele está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. A Bíblia vai dizer também que os pensamentos que Ele tem sobre vós são pensamentos de vida, pensamentos de paz e não de morte. Então, que em nome de Jesus, viva a vontade de Deus. Que eu e você possamos focar na vontade do Pai. Sim, na vontade do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, você sabe quando a morte chegará para você? Eu não sei. Mas enquanto ela não chega, sabe o que vai se apresentar todos os dias para mim e para você? A vida de Cristo. Viva e viva com abundância, porque a vida de Cristo é uma vida abundante. Olha, em nome de Jesus, pessoas me abandonaram. Eu abandonei pessoas. Eu falhei com pessoas. Pessoas falharam comigo. Sabe quem nunca falhou? Deus. Deus nunca falhou comigo.
Deus nunca falhou com você e Ele nunca falhará, porque Ele tem o controle absoluto. Ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe como você funciona. Ele sabe o que te faz sorrir. Ele sabe o que te faz chorar. Ele sabe porque eu e você sorrimos. E Ele sabe porque eu e você choramos. Então, que em nome de Jesus, receba esta palavra no teu coração. O povo é de Deus. Você tem Deus como seu. Você tem Ele como Deus, porque Ele te tem como seu povo. E Deus cuida do seu povo. Só que a Bíblia também vai dizer que é Ele que castiga e repreende quem Ele ama. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos corrigir, porque é desejo dele nos salvar. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, Senhor, nós ouvimos tanta coisa. Ouvimos palavras difíceis e ouvimos palavras simples, palavras fáceis. Mas, Pai, é tão difícil obedecer. É tão difícil, Pai, permanecer, aceitar a Tua vontade. É tão difícil, Pai, aceitar quando as coisas estão ruins, quando as enfermidades estão batendo a porta, quando, Pai, as contas, quando, Pai, os boletos, quando, Pai, as dívidas, Pai, quando o desamor, quando a solidão bate. É difícil. Mas, Pai, segundo o que diz na Tua palavra, que o Senhor amou o mundo, que Deus amou o mundo, que deu o Filho amou o mundo, que deu a própria vida. E o Espírito intercede por amor, Pai, com gemidos inexprimíveis. Pai, então, nós queremos, Pai, viver este amor. Queremos debruçar neste amor, nesse amor que insiste em nos salvar, nesse amor que tem poder para nos curar, nesse amor que insiste, Pai querido, e não desiste de nós. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço por esses que me ouvem. Eu peço pela tua igreja. Eu peço pelos teus pastores. Eu peço, Pai, pela minha casa. Senhor, acampe os anjos na minha casa. Nos 4 cantos, Pai. Faz cair por terra toda maldição. Faz cair por terra todo o levante do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra todos os inimigos do Senhor, todos os inimigos do seu povo. Meu Deus e meu Pai, visita esses que me ouvem. Visita, Pai, esta casa. Visita, ó Deus, esta família. Cura, liberta e salva, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, Espírito de vida, lança fora a morte. Espírito de cura, lança fora a enfermidade. Espírito, Pai querido, da abundância, Espírito de fartura. Senhor, sabemos que o Teu Espírito traz todas essas coisas. O Teu Espírito Santo traz todas essas coisas. Espírito Santo traz a cura. Espírito Santo traz a libertação. Espírito Santo traz, Pai, a providência. Traz a fartura. Traz a abundância. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura-nos, ó Pai. Dai-nos força. Queremos força, Pai, para continuar e não desistir. Pai, tira esse pensamento de morte. Tira esse pensamento de suicídio. Tira, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira toda arrogância, toda prepotência, todo achismo. Pai, em nome de Jesus. Traga sobre nós, Pai, a Tua palavra. Traga sobre nós a Tua vontade. Pai, nos torne manso, nos torne humildes, nos torne como o Senhor. Pai,
Socorre nossos filhos. Socorre nossos filhos. Socorre nossas filhas. Socorre nossos netos. Pai, em nome de Jesus, traz de volta a paz na família. Traz de volta a união desta casa. Traz de volta, Pai. Pai, o Senhor conhece cada um, Pai. O Senhor conhece cada coração, Senhor. Faz a tua vontade. Realiza o teu querer. Porque a tua palavra diz que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Pai, corrige o homem. Pai, tira-nos do pecado. Tira-nos do vício. Liberta-nos, Pai. Liberta-nos, Pai. Porque, Pai querido Deus Santo, a tua cruz foi real. A tua cruz foi verdadeira. O teu sofrimento foi verdadeiro. Por isso nós cremos, Pai, que o céu e o inferno são reais. Mas nós estamos, Pai, lutando, clamando para o céu. Porque, Pai, quando chegar a nossa hora, quer seja, Pai, através da tua vinda sobre as nuvens, quer seja a nossa descida à sepultura, não importa se de um jeito ou de outro. Pai, o que importa é que nós vamos com o Senhor. O que importa é que o Senhor é nosso e nós somos do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço agora nesta hora, dai-nos uma boa noite, dai-nos um bom término de sábado, Pai querido, e que possamos, Pai, ter um ótimo domingo na tua família, um bom iniciar de semana, Pai, com a nossa família, a família do Senhor, a família da igreja, Pai, aqueles que estão desigrejados, Pai, abre-nos o entendimento. Aqueles que estão afastados, caídos, desanimados, Pai, Pai, em nome de Jesus, traz de volta, Pai. Pai, faça com que os meus irmãos e irmãs vençam os vícios, traz de volta a paz, enche o nosso coração de amor e de perdão. Senhor, nos dá resistência, porque Paulo disse, eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu tudo posso. Pai, nos ensina então a suportar essas aflições. Nos ensina, Pai, a viver o teu santo evangelho. Nos ensina, Pai, nos ensina. É o que nós te pedimos. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido Deus, aleluia, glória a Deus. Querido Deus, obrigado, Jesus. Meus irmãos, olha, eu quero dizer a você, você vai ouvir todo tipo de coisa. Escolha, decida ouvir o que diz a palavra. Olha, a palavra aqui está dizendo de um povo que o próprio Deus, não foi o inimigo que tomou das mãos de Deus, foi o próprio Deus que os entregou nas mãos dos seus adversários, para tratar. Você não entendeu? Tem coisas que estão acontecendo na tua vida para Deus te tratar. Tem coisas que estão acontecendo na minha vida para Deus me tratar. O Pai me quer manso, porque Ele é manso. Humilde, porque Ele é humilde. O meu Pai, Ele me quer, Ele nos quer na obediência, porque Ele é obediente. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. O seu Filho, em obediência, veio, morreu por mim e por você. E no terceiro dia, ressuscitou. Eu quero dizer para você que Deus é amor, mas também é o fogo consumidor. Deus, é o aconchego, é o abraço, mas é a justiça. Deus é a libertação, mas Ele também tem o poder de condenar. E Ele condenando, a Bíblia diz, não tema aquele que pode lhe matar a carne, o corpo. Tema aquele
que pode matar a carne, o corpo e mandar o teu espírito e a alma para o inferno. Esse é Deus. Só Deus tem esse poder. Só Deus tem esse poder. E como que eu faço, pastor, para me livrar disso? Obedece. Obedece às Escrituras. Obedece aos mandamentos. Obedece à palavra do Senhor. Esforça-te. Tem bom ânimo em obedecer. E então, olha, certamente o Espírito Santo vai facilitar a sua vida. O Espírito Santo vai cuidar de mim e de você. Deus abençoe a todos. Foi uma breve palavra em nome de Jesus. De graça dai, porque de graça recebeste. O Senhor está a falar comigo o tempo todo. Está a falar com você o tempo todo. Olha a sua volta. O Senhor está falando com você. Preste mais atenção, obedeça mais, julgue menos. Mas esse julgar menos não quer dizer que você deve viver como tolo. Julgue o que é certo, julgue o que é errado, faça o que é certo e abomine e se afaste do que é errado. É o meu conselho para você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a todos. Continue orando pela minha casa. E quem quiser pedir de oração, põe aí, a gente vai estar orando em nome de Jesus.